não é apenas ali, mas São Lourenço é um dos lugares mais graves, onde as emergências Deu uma pequena interferência aí no contato, doutor Marcelo. Matias, presidente do Simers, batendo papo. obstétrico fechou, É. algumas especialidades pararam. Eu acho, Caio, voltou agora? Voltou, voltou. Voltou? Voltou. Ah, que bom. Bom, Coisas da internet. Para é. todos os efeitos, São Lourenço é uma situação extremamente grave. Fizemos uma reunião, inclusive, aqui anteontem para tratar a interação de tudo o que está acontecendo. A gente vê o fechamento de serviços e vê uma perspectiva muito ruim, porque os atrasos de São Lourenço são muito grandes em termos de remuneração aos médicos, e isso não tem como não refletir para a assistência. A gente teve É. progressivamente, a gente tem tido o afastamento dos médicos, inclusive com rescisão de contratos, e a preocupação é muito grande. Inclusive, eu estou com a esperança de fazer uma reunião com o próprio prefeito para a gente ver do que pode ser feito na cidade, porque não tem como a gente ter uma estrutura como É. aquela de saúde deixando de atender naquele É, município. Então, é uma situação das mais graves. eu fico imaginando agora, falando com o secretário, que eles estão assim. Quanto à Santa Casa, a estrutura de Santa Casa, eles não têm nem como convocar uma reunião de mantenedores. Para daqui a pouco, vamos imaginar, uma coisa grave, destituir a tal direção. Eles não conseguem provocar porque eles não são mantenedores. Eu não sei como é que conseguiram tirar a prefeitura dessa jogada. Sinceramente, foi uma jogada até maquiavélica, vou botar assim, feita para excluir um ente municipal que, hora ou outra, ela é importante, está junto com o hospital, com a área de saúde, né? Realmente complicado. E aí, doutor Marcelo, se agrava mais o assunto, e até poderia falar mais tempo sobre isso, mas eu falei agora com o prefeito de Marcelo Maranata, de Guaíba, estava agora com o novo presidente da Grampal, agora essa semana em Porto Alegre, problema de Porto Alegre também com a questão de financiamento, o prefeito Melo enlouquecido porque está com problema que o interior indo para lá e Porto Alegre pagando a conta. E agora temos o assunto da Santa Casa de Rio Grande, também com o mesmo problema, doutor Marcelo. Pois é, a Santa Casa de Rio Grande é um dos hospitais que enfrenta a maior crise do Sistema Único de Saúde. O pessoal que é mais antigo, acho que eu e tu lembramos disso, talvez os mais novos não saibam, no momento passado, a Santa Casa de Rio Grande fazia propaganda em todo o estado para que as pessoas lá internassem É. em todas as especialidades para fazer E cirurgias. era surpreendente isso, viu? Ele transmitia numa rádio regional, estadual, né, que tinha colocação estadual, venha para Santa Casa de Rio Grande fazer o tratamento. Muito bem lembrado pelo Exatamente. senhor, viu? Muito bem lembrado. E aí o que a gente viu foi a evolução da Santa Casa num sentido negativo. Portanto, a gente viu progressivamente a dívida da Santa Casa aumentar, a capacidade de atendimento reduzir. Houve um determinado momento que foi na questão da criação do Monporto, e infelizmente a direção daquele momento da Santa Casa não quis a parceria com os médicos, então acabou se criando um outro hospital que é excelente, que tem bom atendimento, mas isso também contribuiu para a crise da Santa Casa, e hoje ela tem uma dívida que supera o patrimônio, o Bom, que significa que ele, do ponto de vista financeiro, se a gente fosse tratar como qualquer empresa que não fosse de saúde, já estaria fechado por falência. é, Como é saúde, como diz respeito diretamente ao povo da cidade, é uma cidade que teria condições financeiras, ele foi sendo levado para frente em crise. Só que é, nesse momento, nós tivemos atrasos, até muito recentemente, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Imagina os médicos simplesmente não receberem e fazer o cumprimento das escalas. Isso é extremamente difícil. Graças a uma doação da Portos RS, acho que é importante ser reconhecido isso sim, publicamente, conseguiu-se fazer a quitação até, em princípio, dezembro. A gente tem pequenos problemas de um que outro colega, mas até dezembro a gente tem a quitação, mas nós ainda temos pelo menos 2 meses, janeiro e fevereiro, de completo atraso, e claro, março, daqui a pouquíssimos dias, vence a já, competência, então é. a gente ainda continua em crise. E hoje recebemos a notícia do fechamento ético feito pelo Conselho Regional de Medicina, justamente em cima da impossibilidade do fechamento das escalas. E, Pois portanto, não. isso diz respeito especialmente à cidade, mas é É um reflexo triste, da saúde do Estado como um todo. é triste. Eu fui semana passada a Rio Grande lá, falei com assessoria de comunicação e eu vejo assim uma série de coisas que Rio Grande terá que enfrentar nos próximos dias, né? Porque
tem aí contratação de novas plataformas ou cascos de navio lá em São Lourenço, lá em Rio Grande. Isso vai gerar muita gente se transferindo para lá de novo, como houve há uns anos atrás. E a questão de saúde é a primeira que bate na porta, né? E eu estou com uma informação aqui que a secretária de Saúde de lá ainda não tinha sido notificada da interdição o que considera uma interdição nesse sentido? Para se tem que fechar a porta, doutor Márcio? Como é que funciona? Sim, a ideia da interdição ética é que os médicos ficam vedados de executar o atendimento diante de riscos produzidos pela falta de estrutura à população. Então, o diretor técnico, ele sempre é oficiado e, em sendo oficiado, ele é obrigado a cumprir, que é o fechamento. É certo que vai acabar que muitos dos pacientes vão ser encaminhados para a UPA junção. Ela, por si só, já em dificuldades, vai ter um aumento do fluxo de pacientes. Como a gente já vê a Santa Casa com restrições no atendimento da emergência, porque a escala está incompleta, mesmo que o diretor técnico ocupe essas escalas, Sim. fica extremamente difícil de que elas sejam feitas com a mesma qualidade. Nesse exato momento, ele fica fechado. Eu ainda não está muito claro para mim qual é a posição dos médicos, porque nós vamos ter que obrigatoriamente nos reunirmos com todos, e a notícia pegou a todos razoavelmente de surpresa. Mas uma informação eu já passo que isso é fundamental. Queira ou não queira, o município tem uma relação direta com o atendimento de emergência, não tendo gestão plena, e é o caso do município de Rio Grande, e, portanto, a gente vai acreditar que, e vamos notificar o município nesse sentido, para que os recursos repassados à emergência sejam aumentados. Acho que os moradores de Rio Grande sabem que, no passado, o município já repassou valores pelo menos 50% maiores do que repassa hoje. Então, com o avançar da crise, em vez de aumentar-se o recurso, houve uma redução. Bah. E isso reflete agora diretamente na questão do atendimento. Pois é, e Rio Grande recebe, além de milhares de pessoas, recebe muitos estudantes e gente que se concentra em Rio Grande em função de toda a sua natureza de cidade, de atração de novos negócios, né? E eu queria lhe perguntar o seguinte, doutor Marcelo Matias, presidente do Simers. Uma pessoa ligada a um hospital me falou a respeito sobre esses programas do Estado do Rio Grande do Sul, que são do Estado e também repasse do governo federal, não dá para dizer que é só de um lado. Esse programa Assistir, que está incentivando os hospitais no serviço, que isso está proporcionando o aumento de serviço e não o repasse pleno ou suficiente dos recursos, ou seja, está se abrindo mais o déficit, atendendo mais gente, achando que isso vai melhorar a situação financeira e, ao contrário, está piorando. Qual é a sua opinião sobre isso, doutor Marcelo? Olha, eu entendo a lógica do Assistir. Ele fez uma avaliação pretérita da funcionalidade e do cumprimento de planos operativos dos hospitais, e em cima dessa avaliação pretérita, ele reavaliou orçamentos de hospitais para mais ou para menos. Então, claro que os hospitais que tinham uma produção maior, que passaram por causa disso a receber mais valor, sentiram-se valorizados e houve benefícios. Então, a gente tem claramente hospitais que foram beneficiados pelo Assistir. O problema são os hospitais que, por quaisquer que sejam as razões, perderam recursos. Quando a gente olha, isso é muito importante, na região metropolitana de Porto Alegre, a cidade de Canoas, que é a cidade mais complicada do ponto de vista de saúde, perdeu, a gente estima, em torno de 70 milhões no ano. Especificamente, o Porto Alegre perdeu também valores muito vultosos. E aí eu faço uma crítica ao Assistir, que eu acho que tu vais entender. A inflação em saúde ela é mais alta do que a inflação global por índices de 2 ou 3 vezes. Para te ter ideia, o ano passado, o número que nós temos disponível, e se eu estiver errado, peço desculpas, mas que a inflação do país foi em torno de 4%, a inflação em saúde foi 17%. No exato momento em que eu tenho uma inflação mais alta, e é fácil entender o porquê isso, porque a tecnologia, o aumento do tempo de vida, o aumento da necessidade da utilização da população, especialmente mais carente, com mais idade do serviço, aumenta o custo. E o governo do estado retira recursos desses hospitais, a gente já sabe o que vai acontecer. Haverá crise, porque não tem milagre nesse assunto. Eu retiro o recurso de um hospital, a resposta vai ser a crise. E, portanto, a minha crítica ao Assistir não é o fato de que os hospitais receberam recurso, é o fato de que foi retirado de outros.
E aí nós temos uma matemática bastante simples, que acho que todos que estão nos ouvindo vão entender. Como a inflação em saúde é mais alta, não adianta redistribuir recursos que são restritos. A única solução para ter uma resolução em saúde que atenda a todos e não apenas daqueles cujos hospitais são bons é o aumento de recursos por É. parte do Estado. Não, E, portanto, e, a gente, portanto não tem como não aumentar o valor do é, Estado nesse momento. a gente acompanha aqui em Camaquã, tem um hospital que é dito regional, né? E a gente, nós aqui fizemos debate com todos os prefeitos da região daqui, vieram aqui para debater política na véspera de eleição, e todos eles eu perguntei, o seu município poderia contribuir para manter o nosso hospital regional com uma parcela de financiamento, de valores? Quem era prefeito na época, doutor Marcelo, me dizia assim, pô, nós já fizemos bastante no nosso município, ter mais recursos para o hospital regional não é competência nossa e não é dever nosso. Os mais novos diziam, não, nós podemos ver, vamos ver, tal coisa. O problema é que agora, assumindo todos os prefeitos nos seus mandatos, percebem a quantidade de dinheiro que cada município tem destinado para a saúde e se ficam acuados, assim, de ter que botar mais recurso. Então, realmente, é uma questão de engenharia financeira os municípios terem que aportar mais recurso num hospital tipo regional, para poder o hospital regional estar financeiramente saudável, cumprindo com o médico, cumprindo com o enfermeiro, com o fornecedor. Água e luz, doutor Marcelo, eu vou lhe dizer o seguinte, água e luz, a maioria dos hospitais não pagam. Só que antigamente era do Estado, a Corsã e a CE, só que agora é uma empresa privada. E a conta está batendo na porta dos hospitais para cobrar água e luz. E como fica isso numa empresa privada? Como eu digo, os hospitais só ficam abertos porque são hospitais. Se a gente fosse olhar as questões contábeis de muitos dos hospitais, especialmente os que atendem majoritariamente ou integralmente SUS, eles têm que fechar. Porque aí entra a responsabilidade, eu não vou me furtar de dizê-lo, que o governo federal tem responsabilidade. Quando se criou o Sistema Único de Saúde lá atrás, se estabeleceu o valor que o governo federal passava. Sim. E do ponto de vista constitucional, ele apenas repassa esse valor. O que é reajustado, é verdade, mas apenas repassa esse valor, embasado no crescimento do PIB do ano anterior. Qual é o grande detalhe? A inflação em saúde também diz respeito ao governo federal, óbvio. E as tabelas que são repassadas para os hospitais são totalmente insuficientes para a manutenção da saúde financeira dos mesmos. E aí é mais interessante que foi feita uma tabela extra pelo próprio Sistema Único de Saúde, chamada TUNEP. A tabela TUNEP não é que ela seja boa, mas ela é certamente muitas vezes melhor do que a tabela SUS. E o que acontece? Quando eu tenho uma tabela TUNEP, que é do próprio Ministério da Saúde, em vez dela ser repassada automaticamente para os hospitais, o que resolveria, pelo menos em grande parte, as questões econômicas de vários, os hospitais são obrigados a entrar na justiça para obter uma tabela que é do próprio Ministério. Então, na prática, eu insisto, os hospitais têm responsabilidade? Talvez tenham, porque talvez tenham problemas de gestão. Os municípios têm responsabilidade? Óbvio que tem, porque o Sistema Único de Saúde ele tem como base o municipalismo. O Estado tem responsabilidade? Óbvio que tem, porque o Estado fez vários processos no sentido de não pagar a integralidade do suficiente para os hospitais se manterem. E o governo federal também tem. Eu estou dizendo que alguém tem culpa? Não necessariamente. Mas todos têm responsabilidade. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui, alertando para que municípios como Camaquã, como São Lourenço, como Rio Grande, como Montenegro, como Canoas, como até Porto Alegre, vão ter dificuldades muito graves de assistência e estão enfrentando nesse momento. O pessoal da Grampal aí, uma reunião que era a reunião só de prefeitos da Grampal que eu fui na segunda-feira em Porto Alegre. E bem isso aí, olha, o pessoal tá de cabelo em pé, porque o prefeito Melo diz o seguinte, o pronto-socorro de Porto Alegre, que atende metade do Rio Grande do Sul, por exemplo, na área de queimados, os queimados vêm do interior, não é só de Porto Alegre, vem do interior, e eu não estou suportando bancar como prefeito a conta. Então, nós estamos tratando esse assunto aqui como um caso de Rio Grande, e aqui nossa vizinha São Lourenço, como Camaquã também voltou a ter um déficit a partir de outubro do ano passado, doutor Marcelo, de uma verba que estava vindo em função das enchentes, pós-pandemia, que foi suspensa, e o déficit nosso aqui de 160 passou para 500 mil do mês para o outro. E daqui a 3, 4 meses nós estaremos conversando com o senhor sobre um problema grave financeiro do Hospital de Camaquã.
Óbvio. E As coisas nós não estamos falando de coisa de longe, estamos falando do vizinho que daqui a pouco é nós, né? óbvio. Não, Bah, não tem a menor dúvida. É uma situação tão exageradamente grave que, desde que nós assumimos novamente a presidência do sindicato, tem sido o foco maior da nossa atenção. é, A gente tem dito que a gente passa o tempo inteiro aqui apagando incêndio, quando é, deveria fazer planejamento para médio e longo prazo. é. Mas os incêndios não param, porque a gente pega em Camaquã, já houve reunião, já houve problema de pagamento, mas ainda é um local que está certamente mais tranquilo. Mas o que a gente vê, por exemplo, em Rio Grande, imagine um trabalhador sair de casa, ele não recebe do local onde ele trabalha há 3, 4 meses, e ele tem que pagar suas contas. Porque a própria prefeitura, que não garante o pagamento do seu salário, cobra os seus impostos, pode ter certeza absoluta. Então, é muito difícil fechar as escalas nesses hospitais, e é uma das razões pela quais o Conselho Regional de Medicina fez a intervenção em Rio Grande. Vocês têm que imaginar o seguinte, que a única vantagem é que sempre tem um lugar pior. Canoas é a situação mais grave do estado. Eu sei. Vai ter uma assembleia realizada pelo Conselho Regional de Medicina amanhã à tarde. Nós estaremos presentes nessa assembleia. Sim. E não há qualquer justificativa ética, se a gente for cumprir a legislação vigente, da manutenção do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas aberto. Imagine o impacto que isso vai produzir para Porto Alegre, cujas emergências já estão lotadas e É, cujo município já não tem é, recursos. é, Então, nós estamos vivendo uma situação basicamente de terror em múltiplas cidades, em é, múltiplos pronto-atendimentos, em múltiplos é. hospitais na nossa rede Agora, pública. Canoas é um case de insucesso de problema que tem aí em Canoas, né, doutor Marcelo? Bah, o senhor conhece bem isso aí. Isso aí é prefeitura, prefeito interditado, caçado. Ah, olha que coisa maluca. Quer ver um exemplo aqui? Ó? O Rogério, que é ouvinte da gente, está dando uma sugestão. Só que a sugestão cai sempre no bolso do brasileiro, mas a sugestão eu vou lhe repassar. Seria possível transferir para a população, cada um pagar a sua conta de luz ou de água, uma taxinha, para custear as contas do hospital? Ou seria muita coisa a população, por exemplo, nós aqui com 60 mil habitantes de Camaquã, mas 180 na volta, pagar entre R$ 1 e R$ 5 para a população ajudar o hospital? O problema é que, o problema não, eu tenho certeza que muita gente se proporia a fazer isso. Aí outros vão dizer, pô, mas eu já pago, quando eu compro leite, quando eu compro gasolina, eu já pago o pedágio para usar a estrada, que eu pago o IPVA do carro. Quer dizer, sempre é transferido cada vez mais para a população as coisas. Mas eu acho que vai chegar numa hora que a população toda vai ter que meter a mão no bolso, né, doutor Marcelo? Pois é, nós vivemos num país que tem altíssima taxa de tributação, todas as reformas tributárias que foram feitas foram para aumentar a contribuição da população, e a gente nunca se preocupou exatamente em fazer uma reforma que reduzisse o custo da máquina como um todo para utilizar melhor os recursos. Eu, claro, seria favorável a que mais recursos entrassem, se a população contribuir, eu seria muito satisfeito e agradeceria a todos, mas eu ainda acho que os governos como um todo têm É, uma responsabilidade muito maior é, na questão das suas escolhas. Porque é, eu vou insistir em algo importante, né? Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, qualquer pesquisa lá mostra que a população está preocupada com segurança. Quando a gente está no Rio Grande do Sul, as pesquisas mostram que a população está preocupada com saúde. Então, todos os recursos dos municípios devem ser encaminhados para a saúde, ao meu é, entender. Eu vou é, dar um exemplo de Canoas e tu vais entender a importância disso. Diante da ausência de pagamento, de fechamento de serviços, suspensão de cirurgias e, portanto, obviamente, de risco de dano à população, a Prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto com o intuito de aumentar o conjunto de verbas publicitárias. Não é que eu seja contrário à publicidade, eu acho que, convenhamos, a imprensa ela é um ente extremamente importante de qualquer democracia. Entretanto, eu acho que chegou um determinado momento que nós poderíamos fazer, em parte, o que a Prefeitura de Novo Hamburgo fez, o estabelecimento de calamidade financeira e simplesmente jogar todo o recurso para aquilo que a população mais quer, que é a saúde. E para isso nós precisaríamos de todos, porque não existe mais milagre. Os custos de saúde aumentaram, as necessidades da população aumentou, as enchentes destruíram empresas que utilizavam a saúde suplementar, os próprios entes da saúde suplementar. caiu um. Oh, voltou, eu acho que voltou. Voltou. Acho que voltou. Eu É estava falando interessante. da Sim. saúde suplementar. A própria saúde suplementar está enfrentando dificuldades e, portanto, nós só vamos conseguir sair dessa situação de crise na saúde
com o investimento de todos os entes governamentais. Mas olha, é difícil. E a cada vez que a gente abre um jornal ou um telejornal, doutor Marcelo, a gente ouve, parece que tem estruturas federais e estaduais que não entenderam ainda que temos falta de recursos. E aí coisas como trabalhar 3 dias e ganhar um dia de folga seria uma solução. Imagina o senhor, doutor Marcelo, profissional liberal, o senhor ter como escolher trabalhar 3 dias e ganhar de alguém um 4º dia para o senhor ficar em casa. Então, é uma coisa gritante, avultante, nojenta, e eu lamento, assim, eu lamento mesmo. Ouvir um diretor de um hospital, um presidente do hospital, dizer o seguinte: eu não consigo pagar, não consigo pagar água, eu não consigo pagar o médico, eu não consigo pagar o fundo de garantia do funcionário que trabalha lá, porque não tem recurso. E ver isso no mesmo tempo, no mesmo jornal, o cara ganhando o 4º dia de graça. Essa coisa me chateia muito, eu sou muito crítico nesse assunto, mas... Sabe que essa questão é fundamental porque a bolha em que vivem algumas das elites desse país, especialmente públicas, e eu sei bem do que tu está citando lá no Congresso Nacional, afasta elas da vida do cidadão real, né? Bastaria, tem uma simples coisa que seria a solução de grande parte dos problemas. Se esses mesmos que tomam essa decisão tivessem que ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde ou seus filhos educados por escolas públicas. Muito bem, muito bem. Eu tenho convicção de que haveria recurso. Muito bem. E quem está nos ouvindo aí, doutor Marcelo, entenda e faça o seu comentário do jeito que está falando. Ele foi muito claro nisso, mas eu não vou ensinar mais. Doutor Marcelo, muito obrigado por atender. Olha, sinceramente, eu vejo a sua preocupação e nós aqui estamos aí junto para fazer a cunha, para tentar fazer os entes conversarem e tentar de algum jeito. Eu vou tentar agora com a Prefeitura de Rio Grande também, com o pessoal de São Lourenço do Sul, para fazer o pessoal debater cada vez mais sobre esse assunto. Muito obrigado pelo carinho de atender a Rádio Acústica, viu?